Fala galera, tudo bem? E aí? Estão gostando do curso? Pessoal, se estiver gostando do curso, deixa um comentário aqui. Quer criticar também? Deixa um comentário aqui embaixo ou fala no grupo comigo, tá? É sempre importante receber de vocês essas sensações, se o que nós estamos tratando aqui está ajudando, colaborando ou não, tá? Para que sempre nós consigamos aperfeiçoar e suprir as expectativas de vocês. Eu dependo também que vocês participem. Então, seja para o bom, seja para o mal, peço aí que vocês também avaliem o nosso trabalho para que nós consigamos sempre evoluir um pouco mais. Vamos então para a nossa aula de hoje. Estou tentando manter esse sistema de aulas menores. Para mim é um pouco diferente, e também, se fosse possível, vocês darem esse feedback, porque geralmente as minhas aulas são bem longas, e para não ficar cansativo, eu prefiro dividir em temas. Vamos ver como que a coisa caminha para os próximos módulos. Pessoal, e hoje nós vamos falar do seguinte, ó, já entrando aqui na parte de PNL, de uma certa forma, e alguns conceitos aí da psicologia, eu preferi tratar nesse módulo em forma de perguntas, né? Então, o que se avalia, passei na prova oral e agora, e essa pergunta, ela é bastante recorrente durante os nossos cursos de treinamento. César, deu branco. O que fazer quando dá branco durante a minha prova oral? O que eu faço? Deu branco. Já ouviram essa expressão? Ela é muito comum. E aqui, por trás desse deu branco, tem um conceito, tem um aspecto da psicologia que é importante nós compreendermos já desde o início, para que o que eu irei dizer para vocês lá na frente a respeito das ferramentas de estabilização emocional, para que isso lá na frente faça muito sentido, porque está totalmente relacionado com isso aqui. O que é o deu branco na prova oral? Então, o candidato está posicionado em situação de prova, vem a pergunta, né? Geralmente ele uma pergunta que está fora de uma zona de conforto do candidato, né? Imaginemos aí uma pergunta do tipo alienação fiduciária umbrella, e vamos imaginar que para o candidato esse fosse um assunto fora da zona de conforto dele. Nesse momento em que a pergunta é projetada, então ele se assusta, ele recebe a pergunta, meio que conscientemente ele já sabe que não tem condições de responder, ou ele não se dá a possibilidade de tentar avaliar algum aspecto, de repente, que gravita ou que toca naquele instituto, e ele é tomado por uma reação emocional ou por consequências decorrentes de reações químicas, e aquilo provoca uma reação emocional em nível de alteração de batimentos cardíacos, hiperventilação, a respiração dele encurta. Então, essa respiração que vez ou outra vocês vão me ouvir falar de hiperventilação, que é quando ela encurta, e você vai inspirar e expirar numa velocidade um pouco maior em decorrência do aumento da adrenalina e da alteração significativa dos batimentos cardíacos. Isso tudo, somado, provoca uma reação no sistema nervoso em que eu tenho uma anulação do sistema de raciocínio responsável pela racionalização, pela busca desse conhecimento que está armazenado em algum lugar do meu cérebro, e ele me deixa com outro sistema de reação que está mais ligado à parte emocional, com duas possibilidades, ou ele me dá duas alternativas, que é fugir da situação de perigo ou lutar contra o inimigo. Essa reação emocional, psicoemocional, a partir de uma pergunta que me tira da zona de conforto, todo esse mapeamento, todo esse sistema, ele é inato. Ele está aí dentro, ele está dentro de mim, está dentro de você. Está relacionado ao medo, de certa forma. Por quê? Porque a ideia de estar relacionado a um sistema de sobrevivência, ou a um aspecto da sobrevivência do homem, é dizer que o nosso corpo ele foi projetado, em nível de sistema nervoso, para ter acionamentos automáticos quando nós nos colocamos numa situação de perigo. E quando eu referencio lá o homem primitivo, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então pensem comigo, vamos voltar lá para trás. Homem primitivo, selva, caça, me deparo diante de um animal selvagem que eu não tenho condições de lutar contra. Para o homem primitivo, essa situação, ela promovia um acionamento automático de parte do sistema nervoso que anulava a racionalidade, ou seja, o pensar, o raciocinar.
Ah, o que eu vou fazer numa situação como essa? Não, você não precisa desse tipo de raciocínio. Você tem que sobreviver diante de uma situação de perigo. E para isso você precisa de quê? Eu preciso de adrenalina para energizar. Eu energizo os músculos, geralmente eles ficam mais tensos, mas há um disparo grande de adrenalina. O hormônio do cortisol também tem uma elevação, porque é uma situação de estresse. Os músculos são energizados, os batimentos cardíacos aumentam para poder jogar sangue para o meu corpo, especialmente para os membros inferiores. A minha respiração se altera, a minha pupila dilata, e nesse caso do homem primitivo era para fuga, era para correr, era para se livrar daquela situação de perigo. Ou, em um outro caso, para lutar contra o inimigo, né? Lutar contra o objeto que causa algum tipo de mitigação à minha sobrevivência, ou algum aspecto da minha sobrevivência. Eu estou voltando lá atrás, no tempo primitivo, para que vocês entendam que esse disparo de sistema emocional, lá do homem primitivo, diante do animal selvagem na selva, é o mesmo disparo de sistema emocional que ocorre ali na prova oral, quando você está na frente do seu examinador e você perde o controle emocional. E deixa que esse mapeamento acione e ele te toma, ele anula o que você mais precisa para a tua prova. Ele anula o teu sistema executivo de raciocínio. Toda a parte do estudo, as retenções passivas de conteúdo jurídico, as noções de articulação de linguagem, todas as ferramentas que eu vou passar para vocês no decorrer desse curso, eles vão estar armazenados numa área do teu cérebro que ela é funcionalizada por um sistema que demanda energia e que permite que você raciocine a fim de deliberar, a fim de tomar escolhas. Não, prescrição é pretensão, decadência é direito potestativo, aquisição do imóvel rural por estrangeiro é exceção ao artigo 108. E você quer raciocinar, você quer ter acesso ao máximo da funcionalidade da sua cognição para ter condições de dar respostas adequadas. O problema é que, se o sistema emocional desequilibra e o teu examinador passa a ser o animal selvagem lá da selva do homem primitivo, o teu sistema de contra-ameaças aciona sozinho. E aí ele anula o sistema executivo e te deixa apenas com duas possibilidades. Ou você foge, ou você luta. Deu branco. Deu branco. Tela preta, tela colorida. Tela colorida. Você não consegue acessar os arquivos. Deu branco. Nossa, bloqueei. Sequestrei. Eu falo muito sequestrei. Você se deixou sequestrar por si mesmo. O teu sistema emocional te sequestrou da tua racionalidade. Ele te sequestrou do estado de presença. Porque você não teve os cuidados mínimos com os disparos. E com um viés emocional que está no fundamento de uma preparação para a prova oral. Lembra que eu disse lá quando eu vejo meu nome na lista, o que acontece? É esse sistema nervoso, é o sistema simpático, que é acionado automaticamente e começa a te colocar numa série de dúvidas a respeito da sua capacidade, síndrome do que se diz ser do farsante, ou autossabotagem em relação àquilo que você pode produzir. E tudo isso está na seara da psicologia. Não é direito. Percebem quando eu falo que a prova oral ela não pode ser vista apenas do ponto de vista do conteúdo técnico? Não é apenas sair decorando perguntas e respostas, galera. Isso é um erro. Porque se você não tiver noção de que essa atmosfera ela pode destruir a tua possibilidade de desempenho, e se você não der o devido valor a isso, e que é imperioso se preparar e tentar entender o que acontece aqui nessa atmosfera para poder usar alguma ferramenta, e para no momento em que eventualmente isso ocorrer, você ter condições de, minimamente, respirar com o diafragma, ou respiração abdominal com o diafragma tecnicamente incorreto. Ou ir para uma respiração abdominal e não respirar com o peito, porque você vai encurtar e essa hiperventilação vai ter muito mais chance de ocorrer. Compreender esses aspectos fundamentais da oratória
junto com uma devida importância ao conteúdo jurídico, é o que pode te dar uma chance excelente de prova. Porque tudo isso está ligado com o deu branco, César. E agora? Mas e aí, César, se eu conseguir controlar o meu emocional? Pessoal, aí a coisa fica boa. Se mesmo na pergunta bizarra eu consigo ter acessos, aí entram as estratégias. Entra aquilo que a gente pode fazer de diferente. Porque o fuga ou luta no deu branco, pessoal, é o quê? Fuga ou luta? Bom, fuga ou luta. Ou eu fujo ou eu luto. Não, lutar tá contra. Lutar nesse caso aqui, por quê? Porque ele não é um animal selvagem, é o teu examinador, na verdade, você tem que contemplar, você está numa posição ali hierarquicamente inferior, mas você quer causar reações de pontes de encontro com ele. A ideia, eu não quero enxergar nele meu inimigo, porque isso vai também refletir na minha linguagem não verbal. Eu quero construir pontes, uma comunicação de aproximação. Perfeitamente excelência, jugular direita aberta, aproxima, vai ao encontro. Eu quero trazer ele para dentro do meu diálogo. Eu quero que ele goste do perfil de examinando que eu estou ali performando na frente dele. Então me sobra é a luta. Ou desculpa, a fuga. Deu branco é fuga ou luta. O que sobra aqui é fuga. E a fuga na prova oral é o quê? Não me recordo. Excelência. É ou não é isso? Não me recordo, excelência. Fujo, eu quero ir para a próxima. Eu quero sair dali, na verdade. Isso é o que invariavelmente acontece. Esse é o deu branco. Não é deu branco. Deu branco, lógico, é uma metáfora. É algo para a gente apenas visualizar. É tipo, pane. E o que é essa pane? É parte do meu sistema de raciocínio, responsável pela racionalidade, ele fica nulo. Você não precisa do seu sistema de raciocínio para fugir de uma situação. Seria muito pior. Você colocaria sua vida em risco. Se eu te deixo, olha o seu corpo. Se eu te deixo pensar muito aqui, você morre. Percebem como que isso ocorre? E é a mesma coisa na prova oral. É a mesma coisa no trânsito. É a mesma coisa você diante de uma situação estressante. Você simplesmente sai. Você vira ali um passageiro do emocional. É quando nós temos rompantes ou atitudes emocionalmente reprováveis, ou emocionalmente legítimas até, mas reprováveis do ponto de vista quando raciocinamos depois da ocorrência do evento. Depois, quando penso como reagir, caramba, eu acho que eu poderia ter feito diferente, mas eu estava tomado pela raiva, ou estava tomado por eu estava cego. Eu estava cego emocionalmente. Eu fico cego naquele momento. Ou momentaneamente perco a visão racional do que é efetivamente a prova oral. E isso aqui é um dos maiores monstrinhos de prova oral. Por quê? Porque ele te tira uma oportunidade. Se de repente você vai para uma prova oral do modelo Minas 2023, que vai ocorrer agora a partir do dia 5 de fevereiro, você vai passar por 6 bancas e provavelmente vai ter 2 questões. Uma questão, no máximo 2. Se você vai para um branco já na banca inicial, você já sai no nome recordo excelência, talvez nem receba uma repergunta, e aí que você não entregou nada para o teu examinador. Como é que ele vai te avaliar? Como é que ele pode considerar qualquer outro atributo de comunicação, ou de critério, de capacidade argumentativa, ou de raciocínio jurídico, se você se deixou, você foi rendido por si mesmo, você se deixou sequestrar. Mas e aí, César, o que se faz? Nós vamos chegar lá. Eu estou aqui apenas explicando alguns conceitos fundamentais, ou respondendo algumas questões que são clássicas, sobretudo para os iniciantes, vocês estão começando aí a trajetória, e que começam a se fazer essas perguntas, ou quando vêm alguns candidatos que já passaram por provas orais, caramba, eu fiz uma prova e deu branco. Deu branco. O deu branco não cuidou do aspecto emocional. O deu branco não se preocupou em treinar uma estratégia para perguntas estranhas. O deu branco não se preocupou em se colocar numa atmosfera de aperfeiçoamento e treinamento saudável, pessoal. E aqui um outro segredo para quem quiser anotar.
Lá na frente a gente vai tratar disso com um pouco mais de profundidade. Busquem atmosferas saudáveis de treinamento. Grupos, amigos, pessoas com os mesmos interesses. Aproximem-se de pessoas que buscam o mesmo objetivo que você. Nós somos a média das pessoas com as quais nós convivemos, e isso eu acho que vale muito para o concurso público. Eu quero estar num nível mediano para avançado daqui a pouco. Eu já fui um nível, e estou falando pessoalmente da minha trajetória, eu já fui um nível abaixo de 50%. E essa trajetória, ela é construída. Eu nunca fui um candidato excelente, ou de um nível excelente desde o início. Não, essa trajetória é construída. Ela é construída buscando atmosferas de crescimento saudáveis. Você busca estar no meio daqueles que podem contribuir. Você quer contribuir também, mas você busca se espelhar nos atributos do outro, daquele que está, de repente, 2 ou 3 degraus à sua frente. E você vai em busca do seu. É assim que funciona um crescimento. E, sobretudo em oratória, pessoal. A observação é muito importante. Eu vou simular algumas coisas com vocês, para que vocês possam espelhar alguns atributos. Mas o YouTube está aí, as outras ferramentas estão aí de tecnologia. Busquem espelhos. Observem os excelentes oradores. Observem, agora vocês vão identificar os atributos a partir do curso. Caramba, olha como que a retórica dele aqui funciona. Olha esse trânsito argumentativo, olha essas pausas, como ele usa a quebra de ritmo de maneira eficaz. E a partir disso você vai internalizando e praticando e vai construindo a sua versão de orador. Tá bom? Pessoal, essa mini aula aqui era sobre o Deu Branco. Eu fico à disposição de vocês, deixem comentários. Eu vou colocar aqui embaixo dessa aula mais algumas informações, alguns textos que eu fui construindo ao longo aí dos 4 anos de banca virtual. E vamos avançar. Ainda estamos no módulo 1. Até a próxima. Tchau.